Tenha bondade de continuar a acompanhar-me um pouco mais. Essa matéria poderá ser um tanto complexa e sutil, mas, por favor, continue comigo a investigá-la. Pois bem, quando formo uma imagem a respeito de você ou de qualquer coisa, tenho a possibilidade de observar essa imagem. E assim, há a imagem e o observador da imagem. Vejo uma pessoa, suponhamos de camiseta vermelha, e minha reação imediata é de gostar ou não gostar dessa camisa. O gostar ou não gostar é resultado de minha cultura, de minha educação, minhas relações, minhas inclinações, minhas características adquiridas ou herdadas. É desse centro que eu observo e faço meu julgamento, e assim o observador está separado da coisa que observa. Porém, o observador está percebendo mais do que uma só imagem. Ele cria milhares de imagens. Ora, o observador difere essas imagens? Não é ele apenas outra imagem? Está sempre a acrescentar ou a subtrair alguma coisa do que ele próprio é. Ele é uma coisa viva, a todas as horas, ocupada em pesar, comparar, julgar, modificar, mudar, em virtude de prisões do exterior e do interior. Vive no mundo da consciência, que são seus próprios conhecimentos, as influências e avaliações inumeráveis. Ao mesmo tempo que olha o observador, que é você mesmo, vê que ele é constituído de memórias, experiências, acidentes, influências, tradições e infinitas variedades de sofrimento, sendo tudo isso o passado. Assim, o observador é tanto o passado como o presente e o amanhã. O aguarda e faz também parte dele. Ele está meio vivo, meio morto, e com essa morte e vida é que observa. Nesse estado mental, situado no campo de tempo, você, o observador, olha o medo, o ciúme, a guerra, a família, a entidade feia e fechada chamada família, e procura resolver o problema da coisa observada, a qual é o desafio, o novo. Está sempre a traduzir o novo nos termos do velho, e então você se vê num conflito perpétuo. Uma imagem na qualidade de observador observa dúzias de outras imagens ao redor e dentro de si mesmo. E o observador diz: gosto dessa imagem, vou conservá-la. Ou, não gosto dessa imagem e, portanto, vou livrar-me dela. Mas o próprio observador foi formado pelas várias imagens, nascida da reação a várias outras imagens. Assim sendo, alcançamos um ponto em que podemos dizer: o observador é também imagem. Porém, separa si próprio para observar. Esse observador que se tornou existente, por causa de várias outras imagens, julga-se permanente e entre si próprio e as demais imagens criou uma separação, um intervalo de tempo. Isso gera conflito entre ele e as imagens que ele crê serem a causa de suas tribulações. Então ele diz: preciso livrar-me desse conflito. Mas o próprio desejo de livrar-se do conflito cria outra imagem. O percebimento de tudo isso, que é a verdadeira meditação, revela haver uma imagem central formada por todas as outras imagens, e essa imagem central, o observador, é o sensor, o experimentador, o avaliador, o juiz que deseja conquistar ou subjugar as outras imagens ou destruí-las de todo. As outras imagens resultam dos juízos, opiniões e conclusões do observador. E o observador é o resultado de todas as outras imagens. Portanto, o observador é a coisa observada. Assim, o percebimento revela os diferentes estados da mente, revela as várias imagens e a contradição entre elas existente, revela o conflito daí resultante
e o desespero por não se poder fazer coisa alguma em relação ao conflito, e as diferentes tentativas de fugir dele. Tudo isso foi revelado pela vigilância cautelosa, hesitante, e percebe-se então que o observador é a coisa observada. Não é uma entidade superior que se torna consciente dessas duas coisas, não é um eu superior. A entidade superior, o eu superior, são meras invenções, outras tantas imagens. O próprio percebimento revelou que o observador é a coisa observada. Se você faz a você mesmo uma pergunta, quem é a entidade que vai receber a resposta e quem é a entidade que vai investigar? Se essa entidade faz parte da consciência, se faz parte do pensamento, nesse caso ela é incapaz de descobrir a resposta. O que pode descobrir é apenas um estado de percebimento. Mas se nesse estado de percebimento continua a existir uma entidade que diz: preciso estar cônscia, preciso praticar o percebimento. Essa entidade, por sua vez, é mais uma imagem. Esse percebimento de que o observador é a coisa observada não é um processo de identificação com a coisa observada. Identificar-nos com uma dada coisa é relativamente fácil. A maioria de nós se identifica com alguma coisa, com a família, o marido, a esposa, a nação. E essa identificação leva a grandes aflições e grandes guerras. Estamos considerando uma coisa inteiramente diferente, que não devemos compreender verbalmente, porém no âmago, na raiz mesma de nosso ser. Na China antiga, um artista, antes de começar a pintar qualquer coisa, uma árvore, por exemplo, ficava sentado diante dela durante dias, meses e anos. Não importa quanto tempo. Até ele próprio ser a árvore. Ele não se identificava com a árvore, mas era a árvore. Isso significa que não havia espaço entre ele e a árvore, não havia espaço entre o observador e a coisa observada, não havia um experimentador a experimentar a beleza, o movimento, a matiz, a intensidade de uma folha, a qualidade da cor. Ele era totalmente a árvore. E só nesse estado podia pintá-la. Qualquer movimento por parte do observador, se ele não percebeu que o observador é a coisa observada, só cria outra série de imagens e, mais uma vez, nela se vê enredado. Mas que sucede, então, quando o observador percebe que o observador é a coisa observada? Ande devagar, bem devagar, porque estamos examinando uma coisa muito complexa. O que acontece? O observador não age absolutamente. O observador sempre disse: tenho de fazer algo em relação a essas imagens, devo recalcá-las ou dar-lhe uma forma diferente. Está sempre ativo ou em relação à coisa observada, agindo e reagindo, apaixonado ou indiferentemente. E essa ação de gostar e não gostar, por parte do observador, é chamada ação positiva. Gosto dessa coisa, portanto, devo conservá-la. Não gosto daquela, portanto, tenho de livrar-me dela. Mas quando o observador percebe que a coisa em relação à qual está agindo é ele próprio, não há então conflito entre ele e a imagem. Ele é ela. Não está separado dela. Quando separado, ele fazia ou tentava fazer alguma coisa em relação a ela. Mas, ao perceber que ele próprio é aquilo, não há mais gostar nem não gostar, e o conflito cessa. Pois então, o que ele poderia fazer? Se uma coisa é você, o que você pode fazer? Você não pode se revoltar contra ela ou fugir dela, ou mesmo aceitá-la. Ela simplesmente existe. Assim, toda ação resultante da reação de gostar e não gostar cessa. Descobrirá então que há um percebimento que se torna extremamente vivo. Não está sujeito a nenhum fator central ou a alguma imagem, e dessa intensidade de percebimento provém uma diferente qualidade de atenção. E a mente, então, pois a mente é esse percebimento, se torna sensível e altamente inteligente.
Vamos passar agora a examinar a questão do pensar. O que é pensar? A significação desse pensamento que deve ser exercido com cuidado, lógica e equilíbrio. E a significação do pensamento que nenhuma importância tem. A menos que conheçamos essas duas qualidades, não teremos possibilidade de compreender uma coisa muito mais profunda, que o pensamento não pode atingir. Tratemos, pois, de compreender toda a complexa estrutura que constitui o pensar, a memória. Como o pensamento nasce, como o pensamento condiciona as nossas ações. E compreendendo tudo isso, encontraremos, talvez, uma coisa que o pensamento jamais descobriu. Uma coisa cuja porta o pensamento é incapaz de abrir. Por que se tornou o pensamento tão importante em nossa vida? O pensamento, que é ideias, reação às memórias acumuladas nas células cerebrais. Talvez muitos de nós nem mesmo fizemos a nós mesmos essa pergunta. Ou se fizemos, devemos ter dito, isso é de mínima importância, o importante é a emoção. Mas não vejo como separar as duas coisas. Se o pensamento não dá continuidade ao sentimento, o sentimento morre muito depressa. Assim, por que é que o pensamento assumiu em nossa vida diária, nesta vida atormentada, tediosa e assustada, tão desmedida importância? Pergunte a você mesmo, como estou perguntando a mim mesmo. Por que somos escravos do pensamento? Desse pensamento sagaz e engenhoso, capaz de organização, de iniciativas, que tantas coisas inventa, que tantas guerras engendrou e tanto medo criou, tanta ansiedade, que está perenemente a criar imagens e a correr atrás da própria cauda, do pensamento que fruiu o prazer de ontem, e a esse prazer deu continuidade no presente e também no futuro, desse pensamento que está sempre ativo, a tagarelar e mover-se, a construir, a subtrair, a adicionar e a supor. As ideias se tornaram para nós muito mais importantes do que a ação. Ideias são habilmente expostas em livros pelos intelectuais em todas as esferas de atividade. Quanto mais sagazes e sutis essas ideias, tanto mais as veneramos e aos livros que as contêm. Nós somos esses livros, somos essas ideias, tão fortemente condicionados por elas. Estamos perpetuamente a discutir ideias e ideais e dialeticamente a apresentar opiniões. Toda religião tem seu dogma, sua fórmula, seu próprio andame para alcançar os deuses, e como estamos investigando as origens do pensamento, estamos contestando a validade de todo esse edifício de ideias. Separamos as ideias da ação porque as ideias são sempre do passado e a ação é sempre o presente. Isso é, o viver é sempre o presente. Temos medo do viver e então o passado, as ideias, nos tornaram tão importantes. É realmente muito interessante observar as operações de nosso próprio pensar. Observar simplesmente como pensamos, a fonte de onde brota essa reação que chamamos pensar. Essa fonte é obviamente a memória. Existe de fato um começo do pensamento? Se existe, podemos achá-lo? Isso é, o começo da memória, porque se não tivéssemos memória, não teríamos pensamento. Já vimos como o pensamento sustenta e dá continuidade a um prazer que ontem aproveitamos. E como o pensamento também sustenta o contrário do prazer, o medo e a dor. De modo que o experimentador, que é o pensador, é o prazer e a dor, e também a entidade que lhe dá nutrimento. O pensador separa o prazer da dor. Não percebe que na própria exigência do prazer está atraindo a dor e o medo. O pensamento nas relações humanas está sempre a exigir prazer, exigência que ele disfarça com palavras tais como lealdade, auxílio, dádiva, amparo e serviço. Me pergunto, por que queremos servir aos outros?
O posto de gasolina oferece bons serviços. O que significam essas palavras? Auxílio, dádiva e serviço? Que finalidade tem isso? Uma flor cheia de beleza, de luz, de encantamento. Você acha que essa flor se diz, eu estou dando, ajudando e servindo? Não, ela é. E porque não está procurando fazer coisa alguma, ela abarca toda a terra. O pensamento é tão sutil, tão hábil, que deforma todas as coisas para a sua própria conveniência. O pensamento, com sua exigência de prazer, traz sua própria servidão. O pensamento é o criador da dualidade em todas as nossas relações. Há em nós violência, a qual nos proporciona prazer, mas há também o desejo de paz, o desejo de ser bondoso e delicado. Isso é o que se passa a todas as horas em nossa vida. O pensamento não só cria em nós essa dualidade, essa contradição, mas também acumula nossas inumeráveis memórias de prazer e de dor, e dessas memórias renasce. Assim, o pensamento é o passado. O pensamento, como já disse, é sempre velho.